Vamos lá. Salve, salve, galera do Clube do Remo. Começa mais uma edição aqui do seu RemoCast, o podcast da equipe do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje vamos ter a participação de Murilo Jatene e também do Gilberto Figueiredo. Vamos repercutir muita coisa que aconteceu essa semana no Leão, né? Uma semana agitada. Amanhã vai ter folga geral no elenco do Clube do Remo. E a gente vai falar agora um pouco sobre a terceira camisa do Leão Paraense, vamos falar também sobre o plano do novo sócio torcedor e vamos repercutir a entrevista coletiva exclusiva que o Dirson e o Ian, diretores da equipe do Clube do Remo, concederam para a gente. Tudo bom, Murilo? Boa noite. Tudo bem, Rodolfo, Gilberto, um grande abraço. Todos os nossos parceiros, ouvintes que estão nos assistindo, né, nessa live. A semana foi cheia e a gente vai repercutir e quer ouvir aí o que a galera tem para passar. Muito bem. Tudo bom, Beto? Um abraço, Rodolfo. Um abraço, Murilo. Um abraço para toda a galera que está ligada no RemoCast. E vamos falar de tudo isso aí com muita serenidade, com muita calma, porque o ano está voltando, né? A gente está aí nessa ansiedade, está todo mundo na expectativa para a semana que vem o Clube do Remo voltar aos gramados e volta tudo, né? Então teremos aí campeonato de tiro curto e já estaremos, não como a torcida gostaria, né? No estádio, tomando aquela cervejinha no estádio, se aglomerando, mas dessa vez de uma forma diferente, né? De casa, de longe. E domingo que vem, a estreia do Leão e vamos falar de tudo sobre o Clube do Remo. Um abraço e boa noite a todos. Valeu, um alô para o Aldo, que já está dando boa noite, já compartilhou, e também faça igual o Aldo, que está compartilhando, não é, a nossa live. Compartilhe para ela chegar ao maior número de torcedores da equipe do Clube do Remo. Hello! Eu e o Pingo estamos presentes. Um alô para o Eduardo Falcão aí também, que está acompanhando a gente. Para a Roberta Alves também, que está acompanhando a gente. Todo mundo na Marambaia acompanhando o RemoCast. Eu também sou da Marambaia. O Beto é um homem nômade lá em Belém do Pará. Um pouco na Nindê, um pouco na Marambaia, um pouco na Nova Marambaia. E o Murilo, mas circulei por ali. Circulei por ali também. E o Murilo é o menino do Marco. Então, galera, vamos começar falando hoje, não é? A respeito da nova camisa do Leão, não é? Camisa bonita, eu gostei. Antes da gente entrar no mérito, eu vou fazer uma pergunta simples para cada um devido ao tempo, né? Gostou, Murilo, da camisa? Muito, muito. Golaço do Leão. Gostou, Beto? Você que é um homem cabano e parece com o nosso governador. Que isso. Coincidências à parte, eu tô apaixonado por essa camisa nova, para te falar a verdade, viu? Esse uniforme número 3, eu acho que o Clube do Remo poderia fazer um jogo especial para jogar com essa camisa. E quem sabe, se Deus quiser, um jogo comemorativo aí para poder celebrar alguma conquista nesse ano, porque essa camisa merece, ela é muito bonita, é vermelha, cor do nosso sangue, claro, nosso sangue azulino na alma, mas de fato, cor do nosso sangue cabano, que corre nas nossas veias. Então tem esse sentimento aí regional que é muito salutar, e a camisa tá linda demais, os detalhes dela são maravilhosos. O Murilo já até negociou a dele já para chegar. Então vamos lá falar, não é, galera, sobre essa camisa nova do Clube do Remo. O que você quer abordar sobre ela, Murilão? Não, a camisa é lindíssima, o atendimento do Remo também, eu já fiz a encomenda da minha na pré-venda e o atendimento seu papai também? Todo. Com certeza, sempre quando né? lança são duas camisas que tem que adquirir, a minha e a do meu velho, que me ensinou os caminhos do remismo. Então, atendimento sensacional, a camisa, a cor eu achei muito bonita, né? O terceiro uniforme, ela tem que fugir do tradicional.
comentar que eu vi muitos rivais aprovando a camisa, sobretudo o simbolismo dela, mas teve um cidadão lá do outro lado da Almirante Barroso que falou que o Remo não poderia fazer uma terceira camisa porque é um clube de origens elitistas e racista. E, cara, eu só pude rir desse comentário porque o cara, para falar isso, ele simplesmente não conhece da história do futebol no Brasil. E, como eu até comentei no meu Twitter, eu acho que Nossa, estranho essa daí. Homenagear a cabanagem é uma obrigação moral de todo nortista, né? Sim, sim. É uma que eu ouvi, né? Não ouvi, não, eu li no Instagram do Remo, foi um torcedor do Clube do Remo falando o porquê o Remo está homenageando a cabanagem e o que ela significa para o povo do Pará, né? Aí a galera colocando, não, ela significa para o povo do Paraná, do Rio Grande do Sul. Impressionante, não é, Beto? O século XXI ainda tem gente que tem esses comentários abestados, né? Vou usar o termo do tiririca aí. E pior do que tá, pode ficar sempre, né? Na verdade, é um comentário grotesco que se esconde atrás de um clubismo, mas que, na verdade, tem um quê de inveja. Se fores ver, sempre que uma camisa do Clube do Remo é lançada, ela causa um burburinho, inclusive nacional. Então, já há matéria na Isto É falando sobre a camisa, elogiando a camisa, no próprio Mantos do Futebol elogiando a camisa. E o fato é que o Clube do Remo ele é um time do povo, né? Eu entendo o contexto que o Murilo citou, do cidadão lá, da equipe nominável, que citou, né, o fato dessa questão da segregação. Isso aí é um fato ocorrido na década de 20, né? Então, um contexto completamente fora, na verdade, um fato completamente fora do contexto atual de um clube popular, o clube mais popular da Amazônia, que é o Clube do Remo, que tem ídolos como Alcino, como Bira, né, que são jogadores negros, alguns da terra, outros não, mas alguns também amazônidas, como os amazônidas da cabanagem, com seu espírito guerreiro, que a cabanagem também, querendo ou não, de fato, tem a sua característica popular, mas também esteve atrelado às elites, né? Na realidade, é uma revolta plural, uma revolta complexa no seu modo de análise, e que o clube tentou resgatar com essa ação a questão popular, que tem tudo a ver com a torcida do Clube do Remo por ser o clube mais popular do norte do Brasil. E outra, né? Se a gente for entrar nesse mérito aí, né? Tipo, o Paysandu, ele usa clube de suíço para mostrar elitizado, né? Uma forma elitizada na época, né? Então isso aí é uma bobagem mesmo que aconteceu num período ali da equipe do Clube do Remo, né? O Lucas Manuel Costa, numa outra live, vocês falaram que o melhor presidente é alguém do ano passado, que eu não tenho certeza quem é. Não, é o Lucas, não é? Não, eu afirmo, em números. E o que ele fez é o Manuel Ribeiro. O Manuel Ribeiro é o maior presidente da história do Clube do Remo. Ele montou os dois principais times do Remo, não foi heptacampeão do estado, porque na final de 76 o Remo ganhou o primeiro jogo, estava invicto, e teve uma armação da Federação Paraense de Futebol, e o Remo não jogou o segundo jogo, automaticamente o título ficou contra o Paysandu. O cara participou como diretor de futebol da montagem dos elencos tricampeões do Norte. Quando um outro presidente chegar perto disso, aí ele pode chegar no segundo lugar. A questão é que ele não se atualizou, mas não é por causa disso que eu vou pegar e excluir tudo que o Manuel Ribeiro fez. E outra, isso aqui é um pensamento da gente. O Remo não foi fundado em 5 de fevereiro de 2016. O Remo é fundado em 5 de fevereiro de 1905. Pronto. Alguém quer comentar sobre isso? Falar sobre essa questão aí? Beto, Murilo? Eu acho que está sendo mais evidente, está cada vez mais evidente essa discussão por conta da proximidade com as eleições. Eu particularmente queria deixar esse debate para um outro momento, mas... Não, mas só sua posição, porque o
o amigo torcedor perguntou, né? Fez a colocação dele e tudo mais. Uma parte do que o Lucas comentou, tá? Que ele fala aqui, mas não eram estudados, até pela falta de tecnologia que tem hoje, que esse tipo de gestão começou a dar errado com a evolução do futebol. Acho que o Remo pagou muito, porque esses grandes remistas não se atualizaram, e o Fábio vem exatamente no momento de reestruturação. Eu acho que esse negócio de comparar não é bom nem para o Fábio e nem para o próprio Manuel Ribeiro. Ele já contribuiu com o que ele podia, e eu acho que a gente tem que saudar o que o Manuel fez lá atrás. O que ele fez recentemente, realmente, a gente tem várias ressalvas. Vai, Beto. Tem que ter cuidado ao fazer certas comparações. O Murilo foi muito feliz na colocação dele, até porque tem que entender o contexto em que se analisa. Se for pensar no líquido, títulos e conquistas, não tem nem comparação, né? E aconteceu no passado de 20, 30, 40 anos atrás, não se compara com o nosso passado recente de 10, 15 anos. Agora, falar questão de jogadores, tá? Vamos ter cuidado, tá? Vamos ter cuidado, até porque a gestão do Fábio é muito recente, agora seu segundo ano, tá? E penca por penca, ano passado vieram umas peças aí que brincadeira, né? Então, até convido o torcedor aí, toda a galera que está acompanhando para ouvir o nosso último episódio. Na verdade, a parte 1 do nosso último episódio, que é uma entrevista exclusiva com os diretores de futebol do Clube do Remo, que a gente debate tudo isso extensamente e inclusive colocamos essas situações, tá? Mas a gente vai falar disso já já. Murilo, a galera tá... O Rosivani é uma exceção, né? Então, até deixar aqui o comentário dele. Quem tá falando, né, sobre a camisa do Remo, né? Que ele preferiu, que ele acha que o Remo tem que valorizar a cabanagem com as camisas 1 e 2, né? Respeito à participação, a opinião, né, do Rosivani, que é velha guarda, acompanha a gente desde o começo. Gilberto, aqui é para deixar todo mundo com vontade. Que é seguidor da gente desde o começo, é velha guarda, né? E a gente respeita, assim, a opinião dele. Mas eu acho que a camisa tem que ser... Ai, galera, é fogo. A camisa tem que ser azul e branca. Pelo amor de Deus, vou parar. A galera tá reclamando que eu tô comendo. Vou comer só mais um último aqui para não estragar. Lembrando também, né, que nesse pack de camisas aí que foram lançadas, tem a branca também, né? Tem a branca com detalhe de goleiro, né? Em dourado, que é uma camisa linda também. Eu gostei daquele detalhe na manga, assim. Tem um ano da cabanagem, assim, aqui na manga. Um detalhe muito bonito da camisa, excepcional. Detalhe das pinturas, né? Que tem aparentemente tem um relevo. Enfim, a curiosidade é grande para tocar na camisa, pegar a camisa. São detalhes maravilhosos talhados em todas nas duas camisas. Eu achei a camisa lindíssima. Também. Eu entendo o Ivan, concordo com ele que a cabanagem deveria ser mais reverenciada nas cores tradicionais, mas isso não invalida o lançamento de um terceiro uniforme numa cor alternativa, que vem no intuito de alavancar recursos para o clube num momento tão difícil financeiramente que a gente vive. Então, eu acho que dá para a gente manter o tradicionalismo nos uniformes clássicos 1 e 2, azul marinho e o segundo branco, e dá para fazer negócio, fazer comércio aí com um terceiro uniforme sem problema nenhum. Antes da gente mudar de tema aqui, vou só falar para a galera, mandar um alô para o Adenilson Olivier, né, que ele falou sobre a cabanagem, foi reconhecida e valorizada nos estudos nas décadas de 60 e 70, e o Murilo já até acompanhou, foi o Murilo que indicou para a gente, que é o Bola pro Mato, né, Murilo? A gente vai dar uma pincelada aí, que é um podcast muito legal também, né, que abrange de uma forma geral o futebol do Norte, né, Murilo? Que é o trabalho do Adenilson. Isso. É um trabalho muito legal. Galera, a moçada aqui está perguntando para a gente sobre a escalação, né? O provável Clube do Remo para o primeiro jogo
o Almir Sampaio diante do primeiro jogo do Campeonato Paraense, que é contra o Águia de Marabá, no próximo domingo, 15h30, né? O provável remo é o Vinícius no gol, o Everton Silva na direita, a dupla de zaga que ainda não está definida, né, Murilo? O Fredson vai ser o titular, não é? Provavelmente com o Neguete, na lateral esquerda o Dudu Mandai. O Fredson não pode jogar, né? Ah, é verdade, é verdade. O Fredson não joga, é isso. E não conseguiu, né? É o Neguete com o... Mimica e Neguete. Mimica e Neguete. Aí o Mandai na lateral... que retornou também. O Jansen tá inscrito, né? Tá bem fisicamente. O contrato dele tá... O Mandai na lateral esquerda e no meio de campo o Gelson, o Charles e o Lucas Siqueira, com o Eduardo Ramos mais livre, né? Sem muita obrigação de marcação. Aí no ataque o Zé Carlos e o Hermel, né? O Hermel também aí tá nessa disputa, não é? Eu queria começar contigo, Murilo. O que você acha desse time? É o melhor Remo no momento? A gente tem que ver como que esses atletas vão voltar, né? A gente não pode não pode deixar de levar em consideração que os atletas estão aí, acho que o quê? 4 meses parados. Então, as informações que a gente tem aqui, por exemplo, o Charles voltou muito bem fisicamente, coisa que no começo da temporada era nítido que ele estava fora de forma, e eu acho que o Charles, em condições físicas ideais, ele é titular nesse time. Há uma dúvida aí também sobre a entrada do Júlio Rush, que segundo informações que a gente tem recebido lá de dentro, o Júlio também está treinando muito bem. Inclusive, o pessoal do Toro Tático fez uma matéria especial aí sobre o Júlio, das características dele, que ele é um volante que sabe sair para o jogo. Então, finalmente a estreia do Dudu Mandai, né, na lateral esquerda. A gente espera que resolva um problema que vem nos acompanhando desde o começo da temporada. Vamos aguardar, né? A gente tem que levar em consideração também que nós temos 5 substituições e você pode mudar totalmente um time se souber fazer essas mudanças. Rodolfo, tu tá no mudo. Eu não tô te ouvindo, Rodolfo. Tá verdade, estou no mudo. No mudo. O Murilo, eu estava falando o quê? O Murilo, daqui a pouco, depois da tua... eu quero te ouvir, Beto. O Murilo falou que é possível jogar o Rush e o Lucas, não é? No time do Remo. O Mazzola não vai colocar, não é? Mas o Murilo tem uma tese aí que ele vai explicar para a galera. Beto, e para você, meu amigo, o que você acha? Eu estou gostando desse provável Remo, não é? Que deverá começar jogando diante do Águia de Marabá. Para mim, é o melhor Remo que a gente tem hoje para pôr nos 11 titular, Beto. Desses jogadores, assim, claro, lateral esquerda a gente não tem tanta opção assim, né? Então vamos ser sinceros, né? Vai com o Mandai. O Aldo tá até comentando aí, né? O Mandai vai ter que mostrar meio. E qual seria a outra opção para a lateral esquerda? Que outra opção que nós teríamos? Então, o Jansen em forma seria uma opção. O Jansen, mas o Jansen é zagueiro, né? Na verdade, o Jansen ali já seria uma improvisação. Na verdade, é uma ou o próprio deficiência que nós temos no... Uhum. Mas o Ronald, ele não é canhoto, né? E eu ficaria com o pé atrás ali mais com a questão do Gelson, tá? O Gelson. É lateral esquerdo de ofício, então, né? Então, o que nós temos é o garoto para disputar ali a posição. E eu fico com o pé atrás mais com a questão do Gelson, tá? O Gelson também é um jogador que até o momento não mostrou muita confiança. No Volta Redonda teve um destaque, tá? Mostrou ali ser um volante que sabe sair jogando, toca bem a bola, se posiciona bem para dar fluidez na hora que está se passando ali o segundo terço do campo. E eu gostaria de ver nessa formação que o Mazzola tanto gosta, né, com uma trinca de volantes, sempre um volante aí mais pegador, que no caso seria o Charles em forma, seria o jogador mais indicado para montar esse triângulo de volantes que ele gosta de jogar.
Mas eu gostaria também de ver o Pingo ali atuando naquela posição, tá? E eu concordo com o Murilo, eu acho que o Júlio Rush e o Lucas também poderiam jogar juntos, né? Em relação a fica a expectativa para o Zé Carlos, né? O Hermel nós já conhecemos, aquele ponteiro, cai muito bem, um jogador liso, um jogador rápido, que pode fazer ali dobradinha com os laterais, dar uma opção de jogadas mais agudas, mas a expectativa maior fica realmente para o centroavante, já que nós perdemos o jogador que vinha fazendo gols e se trouxe o Zé Carlos, jogador experiente, um jogador já mais rodado, e a expectativa fica toda em cima desse ataque para ver se a gente deslancha de vez. Se a gente for olhar a tabela do campeonato, nós somos um time que marcamos pouquíssimos gols em relação àquela coisa. E isso, querendo ou não, é um fator que incomoda, né? Se a gente quer chegar forte no segundo semestre, e aquela coisa, não é chegar forte no segundo semestre, Parazão, é já Parazão e Série C. Então, tem que vir com tudo, né? Tem que vir tudo, não tem mais aquela pausa de pensar. Agora é a hora da verdade. Parazão e Série C, o Parazão vai servir como um treino no meio do caminho, porque agora já começa a Série C. Então, em razão dessa escalação, eu acho que é o que temos, né? Vamos ver o lateral também, a estreia do Everton Silva. A lateral tem sido um problema. E a expectativa está grande. Espero que o Mazzola acerte o time. Nesse esquema com 3 volantes, é fundamental a participação dos laterais. E a gente vai ter 2 estreias aí nas 2 laterais. Então, vamos avaliar aí com cuidado, porque esses jogadores vão ser fundamentais no funcionamento do esquema. O Almir está perguntando aqui sobre o Djalma. O Djalma sentiu novamente, está no DM. Djalma é impressionante como o Djalma se lesiona. Eu gosto muito do Djalma, mas infelizmente é impressionante a quantidade de partidas que o Djalma fica fora. E Murilo, eu queria que você falasse, explicasse aí para a galera, a gente não teve tempo de colocar no nosso IGTV lá, sua tese aí para o Rush e para o Lucas jogarem juntos aí. Grosso modo... Grupos, não é, de WhatsApp sobre isso. Sim. A grosso modo, o que o pessoal fala é em relação aos 2 serem canhotos, né? Na verdade, eu acho que isso não é nenhum problema. Já vi vários times atuando com 2 volantes que chutam com a perna esquerda. Acho que o principal é a característica. O Lucas é um volante que ele consegue fazer o primeiro homem no meio de campo, mas ele é um cara que infiltra muito também, é um cara que é muito bom em bolas aéreas. O Júlio Rush já é um jogador que já tem um passe um pouquinho mais qualificado, chuta de fora da área, consegue ajudar mais na construção. Então, eu acho que eles têm até características que acabam se complementando. Mas vamos ver no decorrer da temporada aí se o Mazzola vai acabar executando. Não sei se ele enxerga os 2 concorrendo pela mesma vaga. Mas, no meu ponto de vista, não. Os 2 podem jogar juntos tranquilamente. Legal, Murilo, legal. Eu assino embaixo, Murilo, concordo contigo, viu? Né? Eu acho que tem que ser o volante aberto pela direita. Pode falar, Beto, pode falar. Eu acho que a conexão tá ruim aqui, que deu uma cortada na fala do Rodolfo, mas eu concordo com o Murilo. Inclusive na questão dos laterais, né? Os laterais são essenciais, tanto no apoio como também na cobertura, quando você tem um esquema de jogo montado para poluir um pouco mais o meio de campo e talvez entrar tabelando em uma defesa. Você precisa também do apoio dos laterais, não só no ataque, como também na recomposição. E eu concordo aqui com um dos comentários que o colega fez, que agora é um novo campeonato, um campeonato de tiro curto.
Tá? Então, tem que encarar praticamente como um mata-mata, vão ser vários jogos. Tá? Acho que o nosso amigo Rodolfo caiu, hein? Nosso âncora caiu, mas logo, logo ele está de volta. Beto, até nessa circunstância aí do Djalma lesionado, quem volta a ganhar espaço é o Gelson, né? Que nas partidas que entrou meio desligado, mas em determinado momento, quando parece que entendeu onde ele estava, demonstrou qualidade, muita qualidade de passe, que eu acho que é a principal característica dele. Agora também de finalização ele deixou a desejar. Acho que contra o Independente ele perdeu um gol que não poderia ter perdido, né? Isso, ele parece aquele tipo de jogador que ainda não entendeu o que é o Clube do Remo. Porque nós vimos esse jogador atuando pelo time do Volta Redonda, aqui do Rio de Janeiro. E, claro, não dá para comparar o que é jogar no Volta Redonda e o que é jogar no Clube do Remo. São duas situações completamente diferentes em termos de pressão. E isso mexe com o jogador. Tá? O jogador jogar mais leve, o jogador jogar mais solto. E é um jogador que tem um bom passe, demonstrou um bom passe, só que parece que ele estava meio que perdido em campo. Faltou ali aquela questão da orientação para o posicionamento. Tá? Talvez corrigir com certas situações de jogo, simulando certas situações de jogo. E claro, né, a gente espera demais do jogador, a questão da finalização, né, um jogador que tem um bom passe, a gente espera que ele saiba, ao menos, finalizar de uma forma adequada. Vamos ver, agora com os talentos, com todas as condições que estão sendo dadas, e com a concorrência, principalmente, essa situação de ter jogadores, espera-se que de qualidade, pelo menos o Júlio Rush vem muito bem recomendado, o Lucas também vem muito bem recomendado, atuou aqui pelo time do outro lado do Almirante, né, alguns anos atrás, deixou uma boa impressão, depois nos outros clubes por onde passou, também deixou uma boa impressão, então essa concorrência faça que o jogador se sinta mais motivado e, de alguma forma, se esmere um pouco mais nos treinamentos para chamar a atenção do treinador e, quem sabe, ajudar a equipe de forma mais efetiva. Tudo certo aí, meu âncora? Galera, tá tudo certo, tudo certo. O que mexi aqui saiu foi do 4G pro Wi-Fi, mudou aqui automaticamente. Agora tá tudo bacana, por isso que deu uma caída. O Remo, né, que vai apresentar o Charles e o Marlon assim que eles acabaram a participação deles no Campeonato Paulista da Série A1. E o Charles passou recentemente para a gente aqui, não foi pelo Sport TV, o jogo dele pelo time que ele joga de Limeira, né, a Inter de Limeira. O que vocês podem falar sobre sobre esse atacante? O Marlon a gente conhece, para mim o Marlon vem para ser titular do Clube do Remo, dá para jogar na lateral esquerda, não é? Tranquilamente. E o que vocês podem falar, Murilo, sobre o Charles aí, você que acompanhou o jogo da Inter de Limeira nessa última rodada aí do Campeonato Paulista? O Charles ele é um atacante que pode atuar como centroavante, mas ele pode também fazer um papel de segundo atacante. Ele tem alguma velocidade, ele não é caracteristicamente um jogador desses que eu chamo rapidinho do futebol paraense, que é correria. Não, ele tem alguma velocidade, mas não é a característica dele principal. Nesse jogo, inclusive, ele botou até uma bola, chutou uma bola na trave. Então, eu achei um jogador bem interessante, sabe? Para uma Série C, um jogador que eleva o nível do time. Pelo menos das duas partidas que eu assisti, que foi essa contra o Oeste, e a outra partida que eu já tinha visto o Charles foi contra o Corinthians, em Itaquera, que ele até marcou o gol da vitória da Inter de Limeira. O Charles é um jogador que está naquele... Cara, o que você pode falar sobre o Marlon, né, que está chegando aí no Leão?
O Marlon já é um perfil diferente do Charles, né? O Charles já tem um perfil, aquele que a diretoria foca mais, um jogador mais novo, que queira uma oportunidade num clube de massa, possivelmente está fazendo um investimento um pouco maior para trazer esse tipo de jogador, um jogador que ano passado, se eu não me engano, marcou uns 10 ou 12 gols na temporada, atuando pela Inter de Limeira. Já o Marlon é um veterano, né? Um veterano conhecido da torcida, revelado aqui mesmo no Pará pela Tunaluso, né? Jogador com bastante rodagem, passou por Vasco da Gama, né? Jogou ali pelo sul do Brasil, voltou aqui, jogou naquela coisa também um tempo, e por último estava no Santo André, né? E é o prata da casa, por assim dizer, e esperamos que contribua ali na lateral esquerda, porque lateral tem sido um problema para a gente desde alguns anos atrás, né? Tanto lateral direito como lateral esquerdo tem sido uma dor de cabeça muito grande. Então, e por ser jogador da casa, pelo menos já chega sabendo o que vai encontrar em questão de torcida. É importante que agora se tenha uma gestão que priorize a parte de honrar os seus compromissos, né, para que não tenhamos mais problemas como em temporadas anteriores, e trazer jogadores que estejam comprometidos com a causa. E o Marlon, muito possivelmente, vem para Belém sabendo do que vai encontrar. Ele já jogou no Clube do Remo, sabe como é que funciona a pressão da torcida, e a expectativa é boa. A expectativa é boa porque, querendo ou não, é um jogador relevante para nível de Série C. E é importante ressaltar, né, a característica dos dois, que eu acho bem interessante, que são dois jogadores que vêm em alta. Normalmente as nossas contratações, até pelo aspecto financeiro, são apostas, são jogadores que estão em baixa em outros clubes, como é o caso do Júlio Rush e do próprio Zé Carlos, mas os dois, Charles e Marlon, eles vêm em atividade, jogando bem, então muito possivelmente os dois vêm para assumir a condição de titular. Amanhã o Marlon deve jogar contra o Ituano. Amanhã tem jogo do Campeonato Paulista. Talvez até seja uma oportunidade para nós analisarmos como ele está fisicamente. Ainda tem aquela potência na perna esquerda, de um jogador que é uma opção ali, um batedor de falta também. Ele jogou contra o Santos no meio da semana. Rapaz, sabe o que eu tô rindo aqui? Que eu peguei... Mudei aqui. Falaram que... Nossa... Entendeu? Viram mulher, ele é parente do Simão, e o Beto, ele é parente do Helder mesmo. Tá fazendo sucesso aqui, Beto. Me mandaram aqui por dentro, viu? Falaram que um é parente do Barbalho e o outro é parente do Jatene. Tá uma festa hoje aqui. Queria só a conta bancária. Só isso. Eleições no Pará. Acabou de me mandar bem aqui no meu WhatsApp que tá aberto, viu, cara? Tô morrendo de rir. Confirma aí pro Aldo, Murilo, sobre o Charles, vai, que depois dessa... Bate o martelo, vai. Bate o martelo. Aqui, acabaram de me mandar. Vocês dois, aí fizeram... Pera aí, rapidinho. Mandaram foto de vocês dois aí fizeram 1,45 do lado do 15, mandaram aqui pro meu WhatsApp. É o debate, né? É o debate. Aldo, o Remocast é uma plataforma democrática, né? O Remocast é uma plataforma democrática, né? À toa que ele saiu da torcida. Então, sendo democrático, nada mais justo que se encontre aqui o debate de ideias. E esse campo democrático estará aberto também quando for o período de eleições do Clube Remo, né? Não esqueçamos. Isso. O Charles ainda não confirma aí, Murilo, pro Aldo. Respondendo para o Aldo aqui, o Charles não foi oficializado ainda, tá? Mas eu já estou cravando aqui que já está tudo certo. Terminando o Campeonato Paulista, ele vai para Belém, já se apresenta. Então pode ficar tranquilo, Aldo, que o Charles está fechado já, tanto ele quanto o Marlon. O Aldo nessa foto de perfil aí, né? O cara tá presença, né? Parece o Wolverine com essa barba aí, cabeludo.
Gente boa, gente boa. Doutor Aldo. Ai, caramba. Ei, Beto, que eu vou fazer a primeira pergunta do próximo tema para o Murilo. Tu ainda acredita... É a pergunta do Almir aí, ó. Alberto, Beto, tendo visto que ele não joga faz um ano, a informação que a gente tem é que ele está bem lá do Bairão. Justamente, eu acredito ainda no futebol do Carlos Alberto, sim, viu, Almir? E as notícias dão conta disso, que ele está em treinamentos e daqui a pouco vira uma dor de cabeça Zola, porque eu acredito que numa variação em um momento de jogo dá para abrir mão dessa formação com 3 volantes, tá? Essa formação meio gaúcha aí, e colocando um jogador que seja um pouco mais agressivo, até para empurrar o time adversário para o seu campo de defesa. Tá? Então eu acho que a gente pode, esse ano a gente pode esperar, eu já esperava muito do Carlos Alberto no ano passado, infelizmente ele teve aquele problema terrível, seríssimo, que esperamos que já esteja recuperado. Se o Carlos Alberto tivesse mantido o desempenho que ele vinha tendo, e até uma questão, vamos dizer assim, não sei se é coincidência, tá? Mas a queda de desempenho do Carlos Alberto no ano passado coincide com a queda de desempenho do time do Márcio Fernandes. Então, é um jogador que tinha uma função tática importantíssima, né? E assim, aquele jogo da volta, né? Aquele fatídico jogo, estávamos lá, Rodolfo, reunidos lá no Deep Bar, lá em São Paulo, assistindo. Aquele susto terrível que nós tomamos, aquela substituição ali é a cara do que foi o Clube do Remo a partir daquela partida. Sai o Carlos Alberto e entra o Carioca. Sabe? Olha, entende? Então, a partir dali, a partir daquela substituição, parece que o Remo antes daquele jogo, o Remo depois daquele jogo. Antes daquele jogo era um time que tinha qualidade. Depois daquele jogo já virou um time dependente, me desculpe, mas de peladeiro. Sabe? É por isso que a gente tem que tomar cuidado nessa análise precipitada, a questão de penca de contratação. Ano passado veio uma penca de contratação também, tiveram contratações boas, mas que não manteve-se o mesmo nível. Tiveram boas e tiveram horríveis. E quando as boas começaram a vacilar um pouco, as horríveis não resolveram pra gente. Infelizmente, tivemos aquela eliminação traumática. Então, a gente espera que esse ano essa escolha seja mais equilibrada, né? E que a gente possa, com a ajuda desses jogadores, com a ajuda do Carlos Alberto e quem possa substituir, tenhamos mais qualidade e assim ser mais competitivo. E passar de fase, e ir para a decisão, ir para realmente para o mata-mata. Murilo, essa semana, né, a gente bateu um papo com o Dilson e com o Ian, né? Agora vamos fazer a live bombar, não é? O que você pode falar, meu amigo, sobre essa entrevista? O que você pode explanar para a galera que acompanhou no nosso podcast? A gente deixa até o convite, né, para você que está nos acompanhando agora. Abre o Spotify, abre o Deezer, o SoundCloud, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, tem lá, digite RemoCast 33, está lá esse bate-papo legal com o Dilson e o Ian. Eles falaram sobre a base, sobre a utilização de jogadores da base, muita coisa. E falaram sobre o time do ano passado, né? Sobre a formatação do time do ano passado. O que você pode explanar para quem está nos acompanhando nesse momento, Murilo, sobre esse bate-papo que a gente teve com a dupla de diretores do Remo? Bom, só o que eu posso dizer é que o papo rendeu tanto que a gente teve que gravar, dividir a conversa em 2 programas. Primeira parte a gente falou especificamente do ano de 2019 e, assim, deixou muita coisa evidente sobre o que a gente achava e também esclareceu muita coisa que nós tínhamos dúvida. Eu recomendo que quem não escutou, escute, o papo está muito bom. Sobre essa queda de rendimento aí, a gente não pode esquecer que no mesmo interim nós perdemos o Jansen por lesão, nós perdemos o Packer, que foi embora
para fora do país, e a gente teve a situação do Carlos Alberto. Então, eram 3 dos melhores jogadores que a gente tinha no elenco, e que, infelizmente, a reposição não foi a ideal. E os meninos deixam isso muito claro, tanto o Dilson quanto o Ian, que o Remo seguiu uma política de austeridade, e as contratações, algumas ou muitas delas, não eram a primeira opção. Eram a segunda, era a terceira, era a quarta, era a quinta, era o que dava para vir. Então, foi dessa forma que se foi montado o elenco. Entretanto, também teve situações de jogadores que foram contratados e que se havia uma expectativa e que não vingaram. A gente até cita o exemplo lá, o próprio Ian cita o exemplo do Diogo Sodré, que veio referendado por boas atuações, principalmente no Luverdense, mas chegou aqui e não conseguiu desenvolver o futebol dele. Então, eu acho que no ano passado houveram erros nas contratações, alguns jogadores que, por exemplo, foram contratados, e aí eu vou deixar você ouvir para descobrir quem é, mas nós tivemos contratações que foram baseadas apenas em características físicas. Queria-se um jogador com aquela composição para que fizesse aquele papel específico, e infelizmente o cara não tinha qualidade para jogar bola. Se encaixava no perfil físico necessário, mas não tinha qualidade para jogar bola. Foram algumas situações. Então, o papo foi muito bom. Logo, a gente vai estar colocando no ar aí a segunda parte. E o que eu queria pedir para a torcida é que comentem lá o que vocês acharam, se acham que, se não concordam com as justificativas que eles deram, ou com as perguntas que nós fizemos, ou com o que nós conversamos sobre isso. Vá nas nossas redes sociais, comentem, argumentem, ponderem, que aqui é um espaço para a torcida azulina. A gente sempre faz questão de frisar isso. Eu acho importante até fazer esse tipo de avaliação. Não, isso eu ia te perguntar, amigo. Eu queria saber. Daqui a pouco eu vou te fazer a pergunta que eu quero que você destrinche daquele seu jeito pra gente. Continua aí. Falando sobre essa primeira parte do mais recente episódio do RemoCast, que está disponível em todas as plataformas de podcast, está disponível no Google, na Apple, no Spotify, está no Deezer também. Nas nossas redes sociais, tu consegues encontrar lá todos os links, tá? Então, olha, o Aldo está perguntando aqui se a gente jogou PlayStation com eles. Não, Aldo, não teve tempo. Não teve tempo de jogar PlayStation, mas olha, eu vou te dizer, a gente fez essa pergunta, viu? Essa pergunta a gente fez. E tá lá no programa. Mas é importante fazer esse tipo de avaliação, até para a gente entender as mentalidades. Querendo ou não, são duas pessoas, são duas personalidades do clube que estão à frente, não são somente eles, há outro diretor também, mas eles são, pelo que eu entendi, os caras que têm um maior poder de decisão e atuam diretamente com o Quila e negociam os jogadores. Então, teoricamente, são as pessoas que estão ali em contato com a página de desempenho do clube, avaliam os jogadores e avalizam contratações ou não. Então, é importante até para a gente entender a mentalidade. E no papo fica bem claro qual foi a mentalidade do ano passado. Nisso, o nosso bate-papo deixa bem claro qual foi essa mentalidade. Então, a galera que ouvir vai entender o que a diretoria estava pensando nesse primeiro ano de gestão, o posicionamento dela, né? Posicionamento de como a gestão Fábio Bentes à frente do Clube do Remo pensou o futebol. E, inclusive, a gente pergunta questões pontuais, se acha que errou nisso ou errou naquilo. Enfim, o papo tá bem interessante. Eu acho que a galera vai gostar de saber. E é aquela coisa, são aquelas perguntas que a imprensa não faz, que você não vai ler no jornal, não vai ver na reportagem dos meios de comunicação. Então, são certas perguntas que só a gente faz, só a gente consegue fazer, e eles têm que responder na lata, né, na cara de torcedor.
Beto, eu queria saber, né, que um ponto que você chamou a sua atenção, né, que foi o fato, acho que foi o Ian que respondeu, né, que só tiveram uma falha no passado, Beto. Claro, eu até entendo a questão da minimização, né, quando vai analisar um trabalho, é um trabalho que contém erros, né, que contém infelicidades, então tu vais tentar minimizar, certo? Mas essa autoavaliação e essa, vamos dizer assim, está aberto à crítica, está aberto a um outro olhar, é interessante até para perceber e talvez até abrir mão dessa abordagem. Porque eu discordo que tenha sido um detalhe. Não foi por um detalhe que nós não subimos ano passado. Na verdade, nem nos classificamos. Tá? Não foi por causa de um detalhe que tem... Desde a temporada passada, nós não vencemos clássicos. Isso não é detalhe. Não dá para dizer que todo clássico é resolvido em detalhe. Certo? E eu acho que isso fica bem claro lá no papo, né? Acho que isso fica bem destrinchado na forma como o assunto foi levado, sabe? É legal. E, Murilo, a sua opinião sobre isso? Foi só um detalhe ano passado que a gente não conseguiu vencer nenhum clássico, que a gente não foi novamente para a fase final da Série C? Parece aquele discurso minimista do Parreira, né? Que o gol é apenas um detalhe. Eu acho que não foi apenas um detalhe. Eu acho que... Bom, as impressões foram colocadas lá no programa, deixa para a galera escutar, mas ao longo da conversa, você percebe que não foi apenas um detalhe. Houveram situações que contribuíram para que se chegasse até aquilo ali. Cara, para o elenco que o Remo montou, eu acho que a gente foi até um pouco além do que eu imaginava, sabe? Tinha carências ali muito evidentes. Eu estava muito preocupado com 2020, mas os reforços que vieram recentemente têm me agradado bem mais. Lógico, lá atrás, como a gente fala, foi uma política de austeridade. Muitas peças é o que dava para vir. Tiveram que contratar logo no começo da temporada, acho que 23 ou 24 atletas para compor um elenco. E, logicamente, a tua margem de erro aumenta muito quando você tem que contratar de carrada. Então, por aí, você vê que não foi apenas um erro, né? Mas o papo está muito bom, cara. A gente conseguiu perguntar, eles responderam absolutamente tudo. Foram super solícitos. O programa fluiu muito bem. Mais uma vez, recomendo. Quem não escutou, escute. O programa tá muito bom. Olha, e até, vamos dizer assim, interessante, acho que algum colega comentou aqui na nossa... Falando do ano passado ainda, né? Comentou aqui na nossa live a questão da saída do PAC, né? No ano passado. E isso tem um pouco a ver, eu acho que, como o Murilo falou, parte da reposição. O PAC saiu, se eu não me engano, ali praticamente na 10ª rodada. Eu acho que por aí, a gente tinha acabado de perder o clássico, né? Ele sai e logo depois o Eduardo Ramos é recontratado. Certo? E pouco tempo depois o Carlos Alberto se bate. Então, querendo ou não, a gente ficou abaixo. A gente ficou abaixo e, como o Murilo falou, a reposição não foi a mais adequada. E o que se espera esse ano é que as peças de reposição sejam mais adequadas para a gente não passar perrengue, sabe? E ir forte para a segunda fase. Claro, fazer um bom campeonato paraense, ganhar o tricampeonato. Faz muito tempo que não há um tricampeonato, então vai ser um marco histórico para essa década que termina. Então é importante nós levarmos a sério esse campeonato paraense e ganhar o tricampeonato para ir com moral para a Série C. Muita gente fala que não, que é o contrário, que às vezes se ganha um campeonato paraense e vai para o campeonato brasileiro
Então, para mim, isso é balela. Quanto mais títulos se ganha, melhor. Então, encarar o Campeonato Paraense com seriedade, já fazer dele o laboratório para a Série C. No papo, você ouvir lá que parece que vem aí mais cereja do bolo para a Série C. Então, existem possibilidades, né, de contratações para a Série C. Na verdade, eu já estou dando dica para o próximo episódio, né? Nem desse episódio que está lá. O episódio que está lá a gente fala só de 2019. Mas esse ano a gente não pode errar. Murilo, você tocou num ponto que foi a questão da contratação de carrada, não é? A gente já contratou só para a Série C o Marlon, o Charles, o Zé Carlos, o Lucas, o Júlio, o Gilberto Alemão, não é? São 6 zagueiros, 6 jogadores, são 6 jogadores. Tem mais algum? São 7 contratações exatamente para suprir a saída das 7 peças que foram dispensadas, né? Eles fizeram 7 contratações para substituir aqueles 7. Para você... Na Série C deve ter mais alguma movimentação aí. Nesse primeiro momento vai ter muita avaliação interna. Pode falar, meu amigo. Cortou o áudio aqui. Tá gostando? Rodolfo? Entendi. Ele te perguntou das contratações, se tu tá gostando. Sim, como eu falei, né? Por exemplo, a do Marlon e a do Charlie são 2 jogadores que vêm em alta. O próprio Gilberto Alemão, que... Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo. Falaste Gilberto Alemão e parou. Rodolfo, Beto? Eu te ouvi bem. Eu tô te ouvindo. Eu também tô te ouvindo, mano. Tudo bem. Beleza. Então, deixa eu tentar retomar um raciocínio aqui. Bom, eu estou gostando das contratações. A única ressalva que eu faço, o que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, é o Zé Carlos, que era reserva no São Bernardo, se não me engano, era o clube que ele estava jogando. Mas é um homem de confiança do Mazzola. Então, de repente, o Mazzola sabe como explorar. Minha dúvida fica sobre ele e Eduardo Ramos do mesmo time, que não vão ter vão ocupar espaços, mas não vão ter aquele comprometimento na recomposição. Isso me deixa um pouco preocupado. Mas o Gilberto Alemão é um jogador que, por exemplo, gerou muita comoção na saída dele lá do 15 de Piracicaba. A torcida piracicabana gostava muito do jogador. O Charles e o Marlon, como eu falei, vêm em alta. São 2 jogadores que vêm num bom momento. O Júlio Rus não vem num bom momento, mas é um jogador que tem muito potencial, não à toa ainda tem o seu passe vinculado ao Curitiba, jogou Série B ano passado. Então, acho que são contratações que são bem fundamentadas e que eu acho que elevam bem o nível do time para a competição nacional. E você, Beto, o que você está achando do nível das contratações do Leão? Olha, eu concordo, eu sigo nessa mesma linha do Murilo. Eu também tenho essa preocupação com o Zé Carlos. Eu acho que o Zé Carlos ele é uma aposta dupla da diretoria aí do Mazzola, porque é homem de confiança do treinador, mas ele também deve fazer aquele jogo de risco, né? É um jogador já veterano, um jogador de 37 anos, que muito provavelmente o sentimento é que numa Série C ainda pode dar um caldo, certo? Porque não vinha em alta. Faz tempo, na verdade, que ele passou pela alta da carreira. E o sentimento, é o oposto do sentimento do Júlio Rush, por exemplo, que é um jogador que há uma perspectiva muito grande. Parece que no Londrina se perdeu um pouco, né? Mas há uma perspectiva, é uma chance de jogar num time de massa. E às vezes o jogador, ele quando tem uma cabeça centrada, um jogador que tem um psicológico equilibrado, ele consegue aproveitar essa chance. E a gente sabe que o Clube do Remo é aquele tipo de equipe que
Se o cara estoura em uma temporada, a chance dele conseguir algo melhor, ter mais visibilidade é muito maior. O que a gente precisa agora são de jogadores comprometidos com a causa acesso. Né? Então, e precisa, na verdade, assim, com essa perspectiva do Charles, né, vindo também, já dar munição ali para o ataque, porque a gente tem que pensar o seguinte: Série C vão ser muitos jogos, um período curto, vai ter lesão. Vai ter lesão. Sabe? E isso vai depender muito da preparação que está sendo feita agora, que nesse curto período em que está se preparando e como vai se dosar essa carga de exercícios nesse período inicial do Parazão. Então, querendo ou não, precisa de um elenco mais extenso. Não é à toa que o teto para a Série C ele já aumentou, né? Então, a política de austeridade dessa gestão, ela tá um pouco abalada neste momento, justamente pela necessidade de investimento para a Série C. Porque já se percebeu, se for para subir, tem que fazer uma aposta um pouco maior. Então, por isso, esse nível de jogadores que está chegando para reforçar o elenco. E vamos que vamos, né? Vamos para cima. Eu acho que os reforços eles estão mais, como é que eu posso dizer, mais pomposos essa temporada, exatamente pela política de austeridade que foi feita no ano passado. Obviamente que não dá para um diretor de futebol chegar para a torcida do Remo e falar assim: olha, esse ano a gente vai só jogar o campeonato, não vamos fazer nada. Mas eu acho que na temporada foi mais ou menos assim, sabe? Vamos montar um time aqui para se aguentar, e esse ano os reforços eles estão vindo num que mais interessante, mais competitivos. Pelo menos porque exatamente, né? Ano passado. Exatamente. São nomes mais interessantes do que os nomes da temporada anterior. Legal. A gente já está chegando aos 50 e quase uma hora de live. Agora vamos falar um pouco, né, desse novo sócio-torcedor. No dia do sócio-torcedor, eu fiz uma indagação pro querido Renan Bezerra, que a gente vai trazer em breve novamente aqui. Vou ver se eu consigo falar com ele ao mesmo tempo, para a gente conseguir falar com ele e com o proprietário da DataClick, para explicar para a torcida do Clube do Remo. E não tenho, hoje em dia, vou puxar a sardinha para a gente, eu não vejo um meio de comunicação mais junto do torcedor do Clube do Remo do que a gente. Nem o próprio Clube do Remo, nem o podcast do Remo, que é uma coisa institucional, só mostra o lado positivo, não mostra o lado negativo da coisa. Eu fiz uma indagação para o Renan e ele achou interessante, até comentei com o Murilo, que foi que a vacina da Covid não está feita, não dá, está embrionário, né? Você, torcedor do Clube do Remo, que nesse momento está pagando, está ajudando o Remo no momento mais difícil da história dele, um desses momentos mais difíceis do Leão, você, beleza, tá aí, tá pagando, tá tendo fel, tá pagando, não tá indo para nenhum jogo. Você vai ter o direito de entrada em 2021, porque a gente vai trazer aqui, eu vou lutar para que, se não tiver todo sócio torcedor que pagou em 2020, para ele ter alguma bonificação, mas muito considerável em 2021. Porque eu tô cansado de ver só o Remo sugando do torcedor. Tô falando aqui, olhando aqui para você. Eu tô cansado. Nessa campanha do R$ 49,90, o sócio torcedor, beleza. Ele pagou o sócio torcedor nesse momento do Covid, né? Aí ele vai. Aí o Remo lançou a campanha do Totem, dependendo do lugar do Brasil. Do Totem, né, pra gente. Aí o cara que pagou lá os mil torcedores do Clube do Remo que mantém em dia o sócio torcedor, qual é a diferença pro torcedor que não pagou? R$10. Aí, depois que a gente gravou isso, aí vem com essa campanha de toma tua forra, é uma ladainha, é um papo.
Não, e o melhor é que 90% das pessoas, elas caem. Eu vi no comentário. Por isso que eu fiz a indagação. Renan, em 2021, se não tiver a vacina até o final da temporada, que vai até fevereiro, esse torcedor que pagou 2020 e não teve acesso, ele vai ter acesso garantido em 2021, como Fortaleza está fazendo, como o Bahia está fazendo, porque o Remo vai ter que fazer. O Remo vai ter que dar uma bonificação para a torcida, porque eu vou bater todo dia no que vem. Todo dia. Porque chega de só sugar a torcida. É que eu não posso falar, que eu já falei para os meninos, como é a relação clube do Remo e torcedor. Eu não vou falar isso aqui. Mas os meninos sabem, tanto que o Murilo está rindo. Como é que o Remo entra e como é que o torcedor entra nessa relação aí? Queria que vocês falassem sobre esse novo sócio-torcedor, Murilo, por favor. Vamos lá. Tem algumas considerações aí. Acho que o Renan até respondeu que vai aguardar, não sei o quê. Acho, e é apenas uma opinião minha, que o público vai ser liberado nos estádios logo, logo. Isso aí é só questão de tempo. Logo, logo vai ser liberado, porque Salinas já está cheio. O prefeito da cidade estava até lá em Salinas. Então, os jogos lá na Europa, que é o que se mira, apesar de a nossa realidade não ser a mesma de lá, é o que se mira, é o que acontece na Europa. Os jogos lá já tem público, o jogo lá na França já tem público, na Itália já está se considerando que haja público, logicamente reduzido, respeitando alguns espaços e considerando algumas situações. Na Ásia, como no Japão e na Coreia, se não me engano também, já liberaram público, então logo, logo vai ser liberado. Mas ele deixou a consideração lá que se não houver a contrapartida, se não houver público, eles vão ter uma nova operação aí, alguma coisa desse tipo. Sobre o Totem, eu concordo contigo. Eu acho que se o Remo tem 1.300 sócios torcedores adimplentes e que há algum tempo, pelo menos 4 meses, não tem contrapartida, era um mínimo que houvesse alguma consideração com esse sócio torcedor aí, que ou pagou anual ou que vem pagando regularmente. Então, acho que nesse ponto o Remo mandou mal. Mas assinou com a DataClick, como a gente falou lá naquela outra live, não é uma empresa de fundo de quintal, é uma empresa grande, tem mais de 40 clubes no seu portfólio, já teve, somando, já passaram mais de 80 clubes no portfólio da DataClick, então os parceiros são mais de 200 e poucos parceiros, então isso melhorou muito para o sócio, ele passa a ter contrapartida a partir de agora. Mas realmente, nesse ponto do Totem aí, faltou um pouquinho de sensibilidade do Remo, faltou um pouquinho de contrapartida com quem estava contribuindo lá atrás. Sobre a forra que o Clube do Remo deu, eu achei bem interessante. Teve gente falando, tinha que dar a camisa da mesma forma que está dando para quem está adquirindo o sócio nessas 72 horas. Obviamente que o intuito é exatamente alavancar o número de sócios torcedores. Então, por isso que a forra da camisa para quem está entrando agora é um incentivo. E até porque tem fidelidade. E eu acho bem interessante a proposta dos 50% para quem é sócio adimplente, vai lá. É um bom desconto, se você levar em consideração, é um belíssimo desconto para você adquirir uma camisa oficial do clube. Só acho que faltou o sócio-torcedor social. Me falaram que ele ainda se mantém, mas eu não vi nem em campanha de divulgação, nem na explanação do Renan, eu não vi ninguém tocar no assunto do sócio social, que é um sócio que tem um valor menorzinho, tem algumas características diferentes, e o Remo, por ser um clube de massa, ele tem que olhar para esse torcedor também. Antes de eu passar para o Beto, vou colocar... Isso, tô só na amendoinzinho, igual o Paulo Bonfá. É verdade. Eu gostava pra caramba do Rock Go só. E a gente já tem o nosso supla, que é o Aldo, e outro roqueiro, que é o Beto. São os dois. Vou dar um ponto positivo, porque eu critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. A questão do abrigo ao family, né? Que eles vão repassar 50% do sócio torcedor pet. Cara, parabéns, ó. Uma ação sensacional, cara. Hoje eu sou um cara que defende
defendo pra caramba. Os animais, eles são parte integrante, têm que ser respeitados, porque eles são seres, cara. A gente tem que mudar essa nossa mentalidade, tem que tratar bem e tem que apoiar principalmente aquele animal que está lá na rua, que está no mendigo, que muitas pessoas abdicam do seu tempo, do seu trabalho, da sua vida, para ajudar esses seres que estão aí e que precisam. A reparação para o público feminino, os 25% de desconto, né? De desconto não, que é a diferença. Muito bacana, tá certo. São pesquisas e mecanismos que mostram sim que a mulher ganha menos que o homem. É muito interessante esses dois pontos aí que vale ser salientado, tá beleza? Eu tenho minhas críticas com essas situações assim que às vezes a gente observa no sócio torcedor, mas achei a sacada sensacional. A questão do abrigo para ajudar o abrigo ao Fêmea e no futuro não só esse abrigo, outros abrigos em Belém do Pará que precisam muito da ajuda para manter, né, o bem-estar e a qualidade de vida desses seres que estão aí, que convivem com a gente, né, que são os cachorros e os gatos. E a questão do público feminino. Beto, queria que você falasse também sua visão sobre esse novo projeto aí do sócio torcedor do Leão, que foi lançado, acho que na última terça ou quarta-feira. Quarta-feira. Tem vários pontos positivos Tem vários pontos positivos que o Murilo salientou aí. A questão da forra das camisas é importante, tá? Só que, claro, concordo que esse torcedor que está pagando, está em dia em 2020, 2021, a gente não tem perspectiva de retorno aos estádios, ele precisa ser bonificado de alguma forma no ano que vem. É importante também salientar a categoria, eu acho que é Leoa, né, voltado ao público feminino. Eu só tenho um detalhe a fazer, eu entrei no site agora do Nação Azul, estou com ele aberto aqui, e eu não vejo essa categoria do Leoas, tá? Então, eu vi nas redes sociais, eu estou falando porque eu vi nas redes sociais, não lembro se foi no Twitter, no Facebook, mas aqui no site do Nação Azul não está. Então, se mantém, assim, questão de valores, parece que se mantém, tá? Vamos dizer assim, o nível de valores, então a temporada de arquibancada ali em torno de R$350, se você paga à vista, tá? Se você vai ali entre 350 e 500, né, mais ou menos, que são dois planos sócio-rei e se tu compare já a temporada, o sócio-rei e temporada, né? O da cadeira já é mais caro, já ele fica ali em torno de R$900 a R$1.000 aproximadamente. O Leões pelo Mundo, ele diminuiu o valor, né? O Leões pelo Mundo diminuiu o valor para aqueles torcedores que moram fora, até porque ele não tem... A vantagem é você participar da rede de descontos, né? Mas se não for em lojas nacionais, você praticamente não tem vantagem nenhuma, está só ajudando o clube. Ele diminuiu de valor, ele era R$20 e agora baixou para R$15. É importante, claro, chamar o torcedor, até porque é a torcida que banca o Clube do Remo, isso aí é inegável, tá? Para alguns, lá do outro lado, é motivo de chacota, mas na verdade isso é inveja, né? Porque não há outra torcida como a do Clube do Remo. E a gente aqui no RemoCast, é importante salientar, nós somos independentes e nós vamos criticar a gestão qualquer que seja, justamente para que o torcedor não seja mais explorado ainda do que ele já é, do que ele sempre foi. Certo? Então, por isso que nós estaremos sempre vigilantes para... E marcando presença para... A gente vai ser o fiscal do consumidor aí, do torcedor do Clube do Remo. Galera, o que vocês acham, né? Antes de tu passar para o próximo tema, duas considerações que eu queria fazer, tá? Eu queria mandar um abraço aqui para o Valdir Rodrigues, um grande amigo. Obrigado pela audiência, Valdir, tamo junto. Nós já tivemos quase 500 adesões. O Valdir tá mal pra caramba de amigo, viu? Gente boa, Valdir. Nós já tivemos 500 adesões de sócio-torcedor, quase 500 adesões de sócio-torcedor
num espaço aí de, sei o quê, 3, 4 dias. Então, acho que é um número bem expressivo. Legal ver que o resultado está surgindo, porque o sócio torcedor mais forte é um clube do Remo mais forte. Sempre bati na tecla de que o sócio tinha que melhorar, e eu acho que com as empresas que entraram, ele melhorou bastante. E outro que, quando tem que criticar o clube do Remo, a gente critica, mas quando tem que elogiar também. Eu recebi um atendimento da Kátia, não pude estar lá quando fui fazer a renovação do meu plano agora em junho, e a Kátia me atendeu virtualmente, assim, de forma maravilhosa. Eu não conheço, não sei quem é, não sei se é funcionária, se é gerente do Nação Azul, mas a Kátia me deu um atendimento, assim, sensacional. Então eu tenho que dar os méritos para ela, porque ela simplesmente atendeu todas as minhas demandas e conseguiu resolver o que eu precisava naquele momento. Então, obrigado, Kátia. Publicamente, eu teria que fazer esse agradecimento a você. Legal, Murilo. Só para a gente falar, eu queria saber a opinião de vocês, né? O Remo que contratou. E pelo que a gente observa, isso é um ativo do Remo, né? É futuro do Remo. O Faixa está investindo bem para a Série D do Campeonato Brasileiro lá no Amazonas, né? Tirou até jogador do Manaus para jogar no Faixa. Não seria o momento de pegar e, quem sabe, emprestar o Pingo? O Wallace, eu acho que não. Até fizeram a pergunta sobre o Hélio, o Wallace aí, não foi, Murilo? O Wallace, eu acho que não. Acho que o Wallace ele é um cara que serve pela característica. Mas a gente tem muito volante dentro do Remo. O que vocês acham aí de emprestar o Pingo, de emprestar o Varley por Fast, né? Que é um candidato, pelo menos, a chegar à terceira fase da Série D e, quem sabe, subir. Eu acho que deveria ser feito isso, né? Já que o menino não vai ser utilizado dentro do Remo, para não fazer como aconteceu no começo do ano. Vamos ver essa penca de volante que chegou aí, né? Vamos ver também. Sim. A gente está analisando de uma forma prévia, né? Porque no começo do ano... começa um pouquinho depois, né? Isso. Porque no começo do ano, porra, o Pingo e o Wallace estavam jogando contra o Tapanã lá no Tapanã. Não dá mais para isso, cara. Se for para não usar os moleques, presta o moleque então, porra. Coloca eles para jogar no Bragantino, que eles vão ser titular. Mas o Mazzola não é justamente conhecido por usar a base também? Difícil. Beto, o técnico usa o que convém para ele, entendeu, cara? Eu acho que ele vai pegar e vai utilizar os medalhões, por isso que ele trouxe o Zé Carlos. Logicamente. O Pikachu. O Pikachu era outro nível, cara. O Rony, porque o Rony é outro nível, entendeu? Então os moleques são bons pra caramba, o Pingo e o Varley. Então pra mim, eu até falei pro Dias, se eu fosse o diretor da base, não, se eu fosse diretor do Remo, não da base, porque da base não manda em nada, se eu fosse diretor do Remo, eu emprestava eles só é parente do presidente, primo, eu emprestaria os dois, porque eu tô pensando no Remo, emprestaria os dois pro Facho, pro Bragantino, pro Independente Tocuruí, se quer ficar perto de Belém, coloca eles pro Bragantino, ou então, se é pelo que eu estou falando do Facho, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou acompanhando. Então, é um time que vai brigar para subir. E os moleques vão chegar lá numa outra condição, como reforços, como vindo de um centro mais avançado, como vindo de um dos dois clubes mais avançados no norte do país, que é o Remo. O que vocês poderiam falar sobre isso já nessa nossa reta final? Quer começar, Beto? Só para reforçar, né? Eu acho que tem que ter critério na questão de como se vai desfazer, entre aspas, desses jogadores que são ativos do clube do Remo. E eu gostei muito do futebol do Pingo, tá? Eu achei ele um jogador bem versátil no meio de campo. Eu acho, inclusive, que ele pode brigar por 2 tipos de posição de volante, tá? E, como eu falei, ficar um pouco um pé atrás, porque chegou aí uma penca de volante, fora os que já tinham, né? E já tinham aí jogadores até de qualidade certo muito duvidosa. Então, vamos ver, né? Vamos ver. O Wallace eu acho que é até um pouco mais novo, não sei se ele é da mesma geração do Pingo. Eu acho que ele é até um pouco mais novo, né? E talvez... poderia ser emprestado. O Hélio eu acho que já está um pouco mais integrado no elenco, então um jogador que eu acho difícil
de ser emprestado, que pode ser aproveitado, poderia ser aproveitado. E a gente está falando deles, mas existem outros jogadores também treinando junto com o elenco, que são jogadores da base, e que esses sim poderia ser dado rodagem, tá? De fato, e jogar a Série D. Certo? Existem outros jogadores que precisam ter essa experiência, precisam ter essa rodagem antes de encarar uma Série C ou tomara uma Série B de cara vestindo a camisa do Clube do Remo. Eu concordo que esses meninos eles têm que ganhar rodagem, porque assim, o Pingo, todas as vezes que foi solicitado, entrou bem, deu conta do recado, atuou bem, mas as justificativas são sempre as mesmas e eu acho que não é mentira, porque todo treinador que passa é a mesma coisa. Ele não tem caixa, ele não tem força física para aguentar 90 minutos nos profissionais contra jogadores profissionais. Pode ser, é fato. Como é fato que os meninos não têm calendário. Jogam aí de 12 a, no máximo, 20 partidas no ano. Isso é pouquíssimo. Pelas informações que eu tenho, já há um movimento na federação para que isso seja revisto e esses meninos tenham condições de atuar com mais frequência. O Rodolfo até citou que no começo da temporada, o Pingo e o... Não é o Varley, é o... E o Wallace estavam jogando amistosos aí contra times amadores. É um risco isso. Eu entendo o que o Fábio fez, foi para dar rodagem para eles, mas é um risco de... rapidamente. Não tem nada... Um amistoso desse com esses dois moleques aí, não traz nada de positivo pro Remo. Não vai somar na carreira deles. Eles só vão poder pegar uma contusão e acabar com a carreira deles e o Remo perder dinheiro. Então, para mim, isso é burrice. Pode continuar. É o único termo que tem, burrice. Não, para mim, eu acho que é válido pelo sentido de dar movimentação para os atletas, mas eu acho que o risco de contusão é muito maior do que o ganho que se tem, porque não tem nível técnico, a experiência é pouquíssima. Então, você pega, por exemplo, vai jogar lá e pega um cara maldoso que torce para outro time, que quer prejudicar deliberadamente o menino, é um risco muito alto. Então, eu acho que o ideal seria realmente fazer o empréstimo e, pelo que nós já escutamos, já há uma movimentação para estar cedendo quem não for utilizado no elenco principal. E, por exemplo, o Bragantino vai disputar aí a Série D, é uma boa aposta, o próprio Fast, a gente já escutou de alguns outros clubes fora do estado que teriam interesse, há sondagens aí desses meninos, e não só pelo nível técnico que eles podem te dar o retorno, mas principalmente financeiramente, né? Você faz uma negociação dessa aí, como foi o caso do Kevin, olha aí o que gera de resultado. Galera, como eu falei ainda há pouco, a gente já está na nossa reta final aqui, o Murilo ele fez uma indagação para mim na noite de ontem a respeito se o Clube do Remo tinha dado, a verdade é essa, de presente, as camisas do ensaio fotográfico com os moradores da comunidade de Cotijuba. O Murilo sabe, os meninos sabem, estava com os problemas pessoais aí, nem estava me atentando sobre isso. Aí eu falei com um assessor de imprensa do Remo e tudo mais, pedi as informações, ele falou que não ficou com os funcionários já, com os moradores, porque as camisas vieram com alguns problemas na confecção das mesmas e tudo mais, mas é que o Remo vai devolver. Então, beleza, o Remo vai ter que dar, a gente vai cobrar isso, porque, pelo amor de Deus, né? É uma contrapartida mínima, né? O mínimo que se deve fazer. Foram lá na casa das pessoas, usaram as pessoas como modelo, não pagaram nada, e pelo menos dar as camisas para os torcedores do Remo, lá da comunidade que fez o ensaio fotográfico, que serviram como modelos, demonstrando o nosso estereótipo cabano. Se vocês querem comentar alguma coisa sobre ou não. Não, é só que eu pedi para tu levantar essa informação, mas no intuito até de elogiar o clube que se tinha cedido o material, mas a informação que a gente recebeu é essa, de que o material ali era promocional e eles bateram foto lá, acho que foram mais de 7, 8 pessoas, o número de camisas era reduzido e por isso o clube não cedeu a eles naquele momento,
mas há uma promessa de que voltarão em um outro momento, até farão uma reportagem ou uma matéria, algum conteúdo dessa natureza para retribuir, né, tudo que foi feito lá, a recepção, o trabalho de modelo que essas pessoas acabaram fazendo em prol do clube. E eu acho que é nada mais justo do que o clube presentear e honrar essas pessoas com aquela camisa tão bonita, né? Beto, quer ponderar algo? Nada mais justo. Eu acho que é o mínimo, como você bem falou. Está bem colocado. Murilo, o alto nível, essa equipe bola de ouro, pô, não tem mais a bola de ouro. Acabou de montar a Rádio Remo Cash. Não tem mais a bola de ouro, Aldo, infelizmente. Mas quem sabe, né, a gente ganha uma bola de prata aí. Não, é verdade. Obrigado pelo elogio. Bola de ouro. Sim, o Aldão é... Eu chamei ele para participar e tem vergonha. Não sei que de acha isso. Murilo, beijo no teu coração, tá bom? Tchau, mano. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Beto. Obrigado aos nossos amigos e parceiros aqui. Ó, só colocar uma pergunta aqui do nosso parceiro Smith, que toda vez está aqui, ó. Uma pergunta. O William do Paysandu bateu o pé lá e disse que não quer ser emprestado. Vocês acham que os garotos do Remo podem fazer isso? E se isso é o certo? Bom, na minha opinião, o William perdeu uma boa oportunidade de sequenciar a carreira dele, porque jogador que está começando, ele tem que comer grama, velho. Tem jogador aí no Sub-15, no Sub-17 que já começou cheio de marra. Meu irmão, quer ser jogador profissional? Não parado. Isso é birra de jogador mal orientado. Não. Infelizmente. Mas é isso, meus amigos. Sim, isso é coisa de empresário, não é do jogador. Só agradecer a vocês. Beto, valeu, mano. Tchau. Sua audiência, obrigado. Um abraço, Rodolfo. Um abraço, Murilo. Um abraço para toda a galera que ficou aí online na live, interagiu, assistiu. Um abraço a todos e saudações azulinas. Assistam, ouçam. Assistam não, né? Daqui a pouco vocês podem assistir lá no nosso Instagram os vídeos que o Rodolfo produz, que o Murilo produz, que a gente vai produzir, vai colocar de vez em quando lá. Mas ouçam aí o último programa, o último episódio, a primeira parte do último episódio, que é um bate-papo muito bacana com os diretores de futebol do Leão. E só lá nesse bate-papo vocês vão descobrir várias coisas que muito provavelmente vocês não sabiam. Valeu. Então, com a participação do meu querido amigo Murilo Jatene e também do meu querido amigo Gilberto Figueiredo, essa foi mais uma live aqui do RemoCast. Não esqueçam, né, de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, RemoCast33, no nosso e-mail, remocast33@gmail.com. Estamos nos principais agregadores, como os meninos enfatizaram aqui inúmeras vezes. É um material muito legal. A gente bateu um papo muito bacana com o Ian e com o Dirson, e eles falaram muita coisa interessante para você, torcedor do Clube do Remo. Abra agora o seu Spotify, no seu Deezer, no seu Apple Podcasts, no Google Podcasts, RemoCast 33, tá bom? E quando você estiver lá, olhe para o visor no canto esquerdo da tela e no Deezer e no Spotify, aperte no seguir e no Apple Podcasts e no Google Podcasts assinar, tá bom? A gente vai voltar na quinta-feira com o nosso formato normal, que vai ser o nosso podcast, o pré-jogo do Clube do Remo, até que enfim, glória a Deus, aleluia, irmão, contra o Águia de Marabá, e a live, sim, como depois a gente vai salvar e colocar no nosso podcast como pós-jogo, tá bom, galera? Tchau, tchau, um beijo em todo mundo e nos sigam nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, valeu!